Tá gravando, né? Então, Débora, quer falar alguma coisa? Oi. Não, acredito que a gente pode iniciar com as apresentações, né? Só lembrando todos de ficar atento ao horário, né? Ao seu tempo de apresentação, para que a gente consiga respeitar aí o nosso tempo total, né? Para essa atividade. E tenham todos uma ótima apresentação. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem perguntar no chat, de acordo com as apresentações, tá bom? Que ao final nós vamos ter um grande debate aí, né? A gente vai poder trazer essas perguntas para que os apresentadores possam responder. O professor Edenei levantou a mão, o professor Edenei é um dos nossos coordenadores aí, né? Então, fique à vontade, professor, você tem a palavra. Pronto, agora sim, muito boa tarde, vocês todos e todas que estão aí. Relaxa, Débora, tranquilo, minha caríssima Débora Regina, fiquem tranquilos todos e todas, e, sobretudo, quem irá fazer a comunicação, né? Vocês estão em boas mãos aí da Débora e da Edmilda, da Comissão Científica, que vão estar apreciando vocês, ouvindo com gentileza e com elegância, né? Vocês também têm aí, já foram apresentados, com certeza, a Cassiane, que está como moderadora, e o Tiago, e o Eugênio, e ainda da TI a Meng, poderosa Meng também, artista da internet, das conexões, vocês com certeza estão em boas mãos, repito, então sintam-se confortáveis, tá? Aproveitem esse momento, é um momento que vocês aumentam o brilho de vocês, tá bom? Não estão aqui para serem avaliados por nós, por ninguém. É um momento que vocês têm que dizer aquilo que pensam, que pesquisaram, que escreveram, que sentem. Então, emocionem-se também e emocionem os colegas que estão aqui participando. Obrigado por todos vocês, por comungarem desse momento com a gente, tá bom? Eu vou estar passeando aqui nas outras salas também, já que já é a quarta sala que eu entro, agora estou indo lá na quinta, e daqui a pouco, possivelmente, eu volto também. Com você, Débora, Edmilson também, sucesso aí para todos vocês, tá bom? Eterno abraço. Obrigada, professor. Obrigada, Denei. O professor Denei é presidente do comitê dessa socialização, né? Da oitava socialização. Para realizar, como eu falei antes, para realizar esse evento, né? São muitas mãos, muitas cabeças pensando a madrugada todinha de que maneira nós podemos estar organizando da melhor forma possível, né, esse trabalho. O professor Danei colocou, né? Vocês vão apresentar, mostrar um pouquinho que foi a vivência de vocês com os alunos. Sabemos que viemos de uma pandemia, nada é fácil, professores alfabetizadores, em qualquer segmento, o quanto desafiador está sendo, né, esse ano de 2022 para nós. Então, para começarmos o nosso trabalho, o professor Tiago já tinha sinalizado, né, a relação dos autores e dos trabalhos. Nós vamos começar com um relato de experiência sobre gestão do ambiente, trabalhando o clima organizacional a partir da metodologia de Frenet. Então, a professora Lucidalva Gato e a Luciana Pereira. Fico à vontade de apresentar, né, o trabalho de vocês. E agradeço antecipadamente, né, pela disponibilidade de estar somando conosco aqui. Olá, boa tarde mais uma vez. Eu sou a Lucidalva, a minha colega Luciana Pereira, minha formadora também, está em sala. Olá. Estamos aqui. E vou iniciar com vocês falando, né, sobre esse trabalho que a gente desenvolveu juntas, nós desenvolvemos juntas, a partir de uma observação minha sobre o cenário escolar. O que eu pude observar dentro desses 3 anos que eu estive com essa mesma turma, a necessidade de trabalhar esse ambiente organizacional, né, esse clima organizacional. Viemos de uma pandemia e
O que muitos alunos trouxeram com todo esse problema foram muitos problemas emocionais, que até nós mesmos, professores, também trouxemos, né? E, dentro disso, essa observação, junto com a minha tutora, né, da BPM, decidimos elaborar esse trabalho juntas, para que assim a gente conseguíssemos trabalhar com esses alunos, com essa turma, e foi assim, né? Essa relação esse trabalho foi trabalhar de relações interpessoais, no sentido de facilitar a aprendizagem desses alunos. Eu via que tinha muitos alunos que estavam ali tristes, outros tinham problemas com socializar com o outro, né? E isso impactava muito nas relações deles. Então, foi trabalhada essa gestão de ambiente com eles, né? Para melhorar a aprendizagem da turma. Bom, aí dentro disso nós trabalhamos a metodologia de Freinet, que foi o Jornal Mural e a reunião de cooperativa e a roda de conversa. Pode passar o slide. O público-alvo desse trabalho foi os meus alunos do 5º ano, do ensino fundamental, da escola Sara Barroso Cordeiro, a qual eu trabalho, e está localizada na DDZ Norte. A convivência familiar, ela traz, né, essas experiências dos alunos, quais podem ser boas ou ruins, né? As que são boas vão refletir em saldos positivos na escola e outros em sala de aula, e outros ruins vão sair, né, com esses saldos ruins, negativos, né, dos alunos na aprendizagem. Cada sujeito ele traz a sua particularidade e isso interfere na sua aprendizagem, né, sendo ela boa ou ruim. No contexto escolar, dentro de sala de aula, então a gente vai ver ali alunos com problemas psicológicos, emocionais, né? E essas relações interpessoais dos estudantes impactam também nós como mediadores, né? A gente sempre se acha como os protagonistas dentro de sala de aula. E dentro desse trabalho, eu pude observar que os alunos, eles são protagonistas desse meio, né? E eles que têm também que mostrar para a gente como nós devemos trabalhar com eles, né? Dentro desse estado psicológico, emocional, qual a melhor forma que a gente deve trabalhar com eles. E dentro disso, nós trabalhamos no Jornal Mural, né? Os alunos, eles desenvolveram junto comigo em sala de aula, trabalho, nós fizemos o jornal, ficou exposto esse jornal por uma semana, onde dentro dele nós tínhamos quatro perguntinhas, onde os alunos eles colocavam lá, né, as suas questões, que era o que eu pergunto, o que eu proponho, o que eu felicito. E a outra, Luciana, eu critico, exatamente. Foi constituída uma ação pautada nas estratégias do Jornal Mural e uma reunião cooperativa. Depois disso, depois de uma semana de coleta dessas informações dos alunos, na semana seguinte, nós iniciamos essa ação com eles, desenvolvendo uma dinâmica onde eles escolhiam as frutas que eles gostavam, né? Uns escolhiam uma de sabor mais doce, outra de sabor mais amargo, outra de sabor mais azedo, e eles podiam perceber a diferença entre eles, né? As suas escolhas eram diferentes dos outros. Ninguém é igual, ninguém escolhe igual ao outro, né? Temos nossas diferenças. Toda essa coleta do que foi coletado dos alunos, eles diziam ali essas indagações, né? O que eles gostavam, o que eles não gostavam do outro. E dentro disso, a gente tinha que expor para todos o pensamento de cada um. No dia da reunião da cooperativa, foi exatamente isso que a gente fez. Nós
nós coletamos essas informações e eles mesmos liam, né, sem dizer nome, o que eles achavam da turma, o que eles pensavam do outro, o que eles criticavam, o que eles perguntavam, o que eles felicitavam um do outro. E então eles entendiam aí nesse momento e tinha, né, algumas coisinhas lá que eles não gostavam tanto em um, mas tinha outras coisas que eles também felicitavam no outro, né? E eles mesmos fizeram a escolha dos secretários que ficaram responsáveis por colar as perguntas, colar todas as informações coletadas da turma. E foi assim que a gente finalizou essa atividade, essa ação. Ao final, nós colocamos também umas perguntinhas, né, para eles, umas questões, onde eles mesmos conseguissem olhar para si o que eles poderiam melhorar, né, dentro deles, para que isso pudesse colaborar com a turma, né, para um melhor ambiente, né. E dentro desses combinados, principais combinados que eles fizeram dentro dessa última atividade, eles colocaram lá que é para manter a convivência mesmo quando o professor, a boa convivência mesmo quando o professor não estivesse em sala de aula, não praticar bullying, manter o respeito com os colegas, não pegar as coisas dos outros sem permissão, realizar as atividades propostas pela professora e ouvir com respeito. E assim a gente encerrou essa atividade, né, com eles, e dentro disso eu continuei a trabalhar com eles essa dinâmica dentro de sala de aula, né, de melhorar cada vez mais o ambiente. Sobre todo o resultado disso, né, dentro desse trabalho, eu pude observar que o nosso ambiente ele ficou mais tranquilo, mais respeitoso, mais acolhedor, e a aprendizagem ela pôde evoluir mais, pôde evoluir melhor. Um colaborou com o outro, né, e tem se colaborado muito com o outro, a turma ela tem avançado, a responsabilidade dos alunos melhorou bastante, e até mesmo com os pais perceberam isso dentro de casa. Porque a gente trabalhou também essa responsabilidade deles, de cada um. Melhorou muito, as notas melhoraram, as faltas diminuíram, e eu pude ver esse avanço, né, da turma nos resultados de atividades escolares também. Né? E, com isso, eu aprendi que todos nós somos protagonistas, principalmente os alunos, dentro de sala de aula. Aí tem um que ainda não chegou, né? Lucidalva, pode seguir, querida. É só o microfone que estava ligado, acho que te interrompeu. Pode seguir. Sim. E, bom, só mesmo falando, só complementando sobre esses resultados, os alunos, a maioria que eu percebo, eles têm esses problemas, né, de socializar dentro de sala de aula. Eu vejo a dificuldade deles em socializar, em respeitar um ao outro, e trabalhar esse ambiente é muito positivo para os resultados escolares, né, os resultados positivos desses alunos, o quanto melhor eles vão aprender, o quanto melhor eles vão evoluir. Luciana, se você puder complementar mais alguma coisa. Sim. Eu acredito que a gente tem poucos minutos aí, né? Mas eu quero salientar que foi uma parceria, né? Foi uma parceria do Programa de Tutoria Educacional, que atendemos professores em estágio probatório,
e equipes gestoras, e nós pudemos, assim, realizar essa ação juntas em sala de aula. E como a Lucidalva trouxe, né, o resultado foi satisfatório no sentido de que realmente tanto os pais das crianças quanto os alunos foram alcançados, porque nós levamos também, de certa forma, essa metodologia para a reunião de pais. Ela fez uma reunião com os pais que não foi uma reunião somente informativa, mas foi uma reunião formativa buscando a parceria dos pais. Tá? Então, para mim, foi muito satisfatório estar com a Lucidalva nessa ação. Pode passar lá para as referências, por gentileza, para a gente terminar. Então, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, e o nosso principal texto foi esse, da Raquel Soares, um texto escrito em reunião de cooperativa, né, de Freinet, onde a gente realmente colocou aí essa pedagogia de Freinet, principalmente a metodologia do jornal mural e da reunião de cooperativa, né, como foco na nossa ação. E eu acredito que é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Lucidal, você foi muito bem, viu? Muito nervosa, mas deu tudo certo. Muito bem, parabéns, professora Lucidalva e a Luciana, né, que acompanhou o trabalho da professora. É sempre assim, uma ação conjunta, não somos só nós. A formação ela não é sozinha, ela é um grupo, né? Um grupo que vai chegar lá na professora, com os estudantes, para nós termos nosso retorno aqui. Então, desde já agradeço, Luciana, Lucidalva, pela disponibilidade de estar apresentando o trabalho de vocês, mostrando que realmente, né, o desafio que foi, como eu falei antes, estarmos esse ano, somente na sala de aula, reorganizando o nosso fazer. Depois nós comentamos no final, achei bem interessante, principalmente essa gestão no ambiente. Lembra que era planejamento, era organizacional, né, da sala de aula. Hoje em dia, agora é gestão educacional, porque não envolve somente aquele planejamento que nós estávamos acostumados a fazer, vai muito mais daquele fazer que nós fazemos antes. Mas tudo bem. Até todo o corpo docente, né? Sim, mas depois nós podemos complementar melhor o trabalho de vocês. Mas agradeço a todos, a escola. Sara Barroso já foi uma escola polo, muito querida por nós, né, há um tempo atrás. Então, vamos para o nosso segundo trabalho, né, que também é um relato de experiência, que trata sobre o resgate das brincadeiras tradicionais como ferramenta pedagógica na Escola Municipal Magnólia Frota, com os comunicadoras, né, são a Glenda Bitmal Lima e a Cassiane Nascimento da Silva Albuquerque. Sejam bem-vindos, colegas, e vamos ao trabalho. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Glenda Bitmal Lima, sou formada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas e eu vou apresentar juntamente com a minha formadora, Cassiane, o relato de experiência, o resgate das brincadeiras tradicionais como ferramenta pedagógica na Escola Municipal Magnólia Frota. Pode passar. O nosso relato de experiência ele foi realizado justamente no programa Tutoria Educacional. Ele foi realizado em uma aula compartilhada com a minha formadora, e o principal objetivo é justamente alcançar aprendizagens mais significativas por meio de rodinhas, confecção de brinquedos com sucatas, o resgate das brincadeiras tradicionais, né, estimulando esse conhecimento geral, né, e também que possa utilizar, rever outras utilidades para as embalagens e também introduzir as brincadeiras e as brincadeiras tradicionais. Pode passar. No primeiro momento, a gente se questionou por que resgatar essas brincadeiras tradicionais, né? Qual seria a relação das aprendizagens das crianças à mobilização das brincadeiras tradicionais? Então, esse foi as questões norteadoras que, né, nos trouxeram até aqui. A minha justificativa nesse trabalho é justamente desenvolver essas atividades, essas brincadeiras tradicionais, para promover a interação no desenvolvimento dessa criança, né, através do raciocínio, da memória, da socialização, da coordenação motora, dentre outras habilidades e competências, para que essa criança se desenvolva e tenha uma aprendizagem muito mais significativa.
Pode passar. Bem, o meu público-alvo foi os meus alunos de primeiro período. A minha escola ela fica localizada na DDZ Centro-Sul, né, na Cidade Nova. Essa aqui é a frente da escola, a Escola Magnólia Frota. Pode passar, por favor. Então, durante todo esse processo de formação com a professora Cassiane, eu pude compreender que a minha prática pedagógica, ela vai refletir na aprendizagem do meu aluno, e eu tinha muita dificuldade em desenvolver atividades mais concretas, com materiais que os próprios alunos têm na sua casa. Então, durante todo esse processo desse relato de experiência, eu pude desenvolver, né, uma sequência didática que saísse da minha zona de conforto, né, me desafiasse a experimentar o manuseio de materiais concretos e recicláveis, possibilitando assim que essa criança ela consiga desenvolver todas essas habilidades e competências. E também aprimorar essas habilidades na minha prática pedagógica. Pode passar. A princípio, nós pensamos o seguinte, né, no nosso primeiro passo foi justamente falar juntamente com as famílias, né? Então, nós falamos com as famílias por meio presencial e também pelo grupo do WhatsApp, para que eles resgatassem juntamente com as crianças as brincadeiras que eles vivenciavam na infância. Então, a partir desse momento, né, desse diálogo entre família e o aluno, eles puderam trazer e compartilhar dentro de sala de aula as brincadeiras que os pais ou os responsáveis realizavam nesse período, né, da infância. Então, eles trouxeram bastante contribuições dos meus alunos para dentro de sala de aula. No segundo momento, nós pedimos para que as famílias elas compartilhassem conosco alguns materiais recicláveis, como garrafa PET, CDs, bolinhas de desodorante, para nós confeccionarmos os nossos brinquedos, né, através dessa aula compartilhada. Então, aqui na imagem, vocês estão podendo ver que nós reunimos todos esses materiais em sala e podemos, assim, né, mostrar que através daqueles materiais, nós realizaríamos as nossas atividades. Nesse segundo momento da aula compartilhada, nós tivemos um momento, né, da rodinha de conversas, nós falamos o tema da nossa aula e toda a rotina que nós temos na educação infantil. No terceiro momento, nós tivemos aqui, nós fomos para o CTE da escola, em que nós projetamos a música da Boneca de Lata, né? Nós compartilhamos e apresentamos essa música. Muitas das crianças não conheciam, então elas puderam vivenciar essa experiência. E no próximo momento, a minha formadora, Cassiane, ela compartilhou uma história através do livro de brincadeiras, né? Ela mostrou nesse livro algumas brincadeiras antigas, né, tradicionais, e as crianças ficaram bastante animadas com essa experiência, porque muitas dessas brincadeiras eles não conheciam. No outro momento, nós fomos para o intervalo e, após o intervalo, nós fomos para a nossa oficina de brinquedos, né? Que nós montamos a boneca de lata. Então, esse momento foi bastante gratificante para as crianças, porque elas puderam manusear os materiais, né? Fazer ali sua própria boneca de lata. Então, foi algo bastante interessante. Nós também realizamos nesse dia uma atividade através das figuras geométricas, né? Porque justamente nós apresentamos também durante a oficina o cilindro, né? Uma forma geométrica que algumas crianças não conheciam. Aqui nessa foto vocês conseguem observar que as crianças também brincaram com um peão que é feito de CD com bolinha de desodorante. E também no outro momento aqui, vocês podem observar que as crianças estão realizando uma brincadeira tradicional, que é o cabo de guerra, tá certo? Pode passar. Aqui, né, como vocês viram no slide anterior, nós tivemos, né, o uso do livro, né, Brincadeiras Antigas na Educação Infantil, nós contamos com apoio familiar, nós fizemos atividades na sala de referência e também na quadra poliesportiva da escola. Pode passar.
né, como já foi falado, né, nós confeccionamos alguns brinquedos, mostramos também alguns brinquedos que a minha formadora trouxe, né, para a sala de referência, como o biboquê, né, também. Pode passar. Durante esse relato, né, eu pude observar esse desenvolvimento na construção dos brinquedos pelas crianças. Elas estavam bastante animadas, né? Elas realmente gostaram de experimentar a confecção desses brinquedos. E para eles foi bastante significativo, porque isso também refletiu na minha prática pedagógica. Pode passar. Aqui vocês podem observar justamente as crianças, né, com essas bonecas de latas, cada um, né, trouxe e confeccionou a sua própria boneca de lata, e para mim foi algo bastante desafiador manusear materiais, né, que fugisse da minha zona de conforto, porque foi um desafio para mim, e de fato, assim, o programa de tutoria me possibilitou essa experiência. Pode passar. Durante esse trabalho, a gente executou atividades, nós resgatamos as brincadeiras tradicionais, nós estimulamos, né, também os jogos, tanto na sala de referência quanto na quadra poliesportiva, e trabalhamos algumas habilidades e competências. Pode passar. E aqui nós temos algumas referências no quais nós utilizamos para que a gente conseguisse realizar essa nossa aula compartilhada, e também, além dessa aula compartilhada com a minha formadora, em outros momentos, as crianças, né, nós tivemos outras oportunidades de resgatar essas brincadeiras tradicionais, de realizar outras confecções de alguns brinquedos, para que eles pudessem, né, continuar sendo estimulados, que através de materiais recicláveis, eles poderiam também ter ali um brinquedo, né, com materiais que eles mesmos têm nas suas próprias casas. E é isso. Ainda tem 1 minuto, se vocês quiserem fazer algum comentário. Professora Cassiane. Isso. Boa tarde. Eu posso trazer como aprendizagens também muito significativas para mim, enquanto formadora, realmente essa questão da gestão de sala de aula, desse desafio que foi para mim também de estar fazendo oficina com 20 crianças. Então, às vezes, a gente pensa assim, tem todo esse manuseio, e as aprendizagens, elas são como trocas, né? Tanto foi para a Glenda, como foi para mim também, enquanto formadora. Eu acho que esse foi o legal, foi a gente poder também estar observando uma prática da outra, e assim como eu também trouxe o feedback, eu também recebi o feedback. Então, isso para a gente foi muito gratificante, e também estar pesquisando, lendo e escrevendo. Eu acho que essa oportunidade também de relacionar a teoria com a prática, ela se torna algo muito prazeroso quando a gente vê o sorriso nas crianças, a vontade delas de querer brincar mais e conhecer outras brincadeiras tradicionais, e trazendo dos avós, dos pais. Isso para a gente foi bem legal. É isso. Ok. Então, muito... Falou em brincadeiras, brinquedos, brincar, isso aí eu adoro esse movimento que as escolas fazem, entendeu? Então, parabéns, Glenda, eu vi a Hermina parabenizando o seu trabalho, Cassiane, você que é muito ligada também a esse movimento, belíssimo trabalho, todos que estão apresentando aqui, né? Vamos deixar, quem tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode colocar no chat, depois os colegas podem estar reportando para as autoras do relato, né? Então, seguindo a nossa proposta, nós temos nosso terceiro trabalho, que também é outro relato de experiência, que é o Grafogame como ferramenta digital para o processo de alfabetização. As comunicadoras Rosiane Barbosa da Silva Freitas, Etiane de Lima, Adriana Ramos de Araújo e a Vânia Ariadenes Cunha Mouzinho. Então, professoras, bem-vindas, obrigado por estarem participando conosco na 8ª socialização. Fique à vontade para a exposição do trabalho de vocês. Boa tarde, eu sou a professora Rosiane,
E o relato de experiência que eu vou fazer, ele foi realizado com a minha turma do turno matutino. E na verdade, assim, o Grafogame eu não conhecia, mas eu passei a conhecer a partir do momento, depois da formação, junto com o pessoal da cultura digital na alfabetização, e eu tive muito contato com as formadoras. Para mim foi algo novo, assim, eu nunca tinha participado de um movimento assim onde eu tivesse a assistência, né, dos formadores da DDPM. Já tinha feito muitos cursos na DDPM, mas para mim, para minha pessoa, esse ano foi especial. Assim, eu gostei muito do trabalho que elas fizeram, do acompanhamento, das orientações. E a minha escola é uma escola assim que, para esse recurso, a gente não vê muitas possibilidades, mas a gente tinha um equipamento, né? A gente tinha uns tablets. E aí, tudo a ver com o mundo digital que as crianças vivem hoje, nasceram hoje. E quando a professora fez esse desafio, eu lembro bem que ela perguntou para mim, professora, é um convite. A senhora pode dizer que sim, pode dizer que não. Eu disse, não, mas para as crianças, quando a senhora falou aí que gosta do movimento das crianças, a gente pensa logo nas crianças, né? Para a gente é difícil, mas para as crianças a gente sabe que vai dar muito certo, porque eles amam essas coisas. E aí a gente aceitou o desafio. Então, assim, esse ano tive o privilégio, né, de ser escolhida pelo pessoal da cultura digital. Nós participamos da Expo Create também, que foi algo que as crianças adoraram. Elas saíram de lá com a mente assim, muito agradecendo. Você ouviu uma criança dizer, olha, professora, esse foi o melhor dia da minha vida. Isso é bom para a gente. Isso faz com que a gente tenha mais gás para trabalhar. Então, assim, o Grafogame, ele é uma ferramenta digital, ele é um aplicativo que ele ajuda, ele auxilia as crianças até os primeiros anos no período de alfabetização a aprender a ler, e ele trabalha o método fonêmico, né? Ele faz associação entre letra e som, e isso tinha tudo a ver com a turma que nós estávamos trabalhando, que é o primeiro aninho. E aí, eu posso passar o segundo slide, né? O nosso objetivo, eu coloquei desenvolver o uso do aplicativo Grafogame como ferramenta no processo de alfabetização dos alunos do primeiro ano B, né? Então, esse aplicativo, quando as crianças começaram a usar, tem muito aquilo deles quererem ir direto, mexendo, sem ter muitas orientações. Então, a gente precisa fazer o acompanhamento da criança. Interessante que o aplicativo Grafogame, depois que ele é baixado, instalado no aparelho, ele não precisa mais de uso de internet. Então, ele facilitou muito a nossa vida. Ele só precisa de internet para ser instalado no aparelho, depois não precisa mais. Ele é usado offline. E ele pode ser usado por quantas crianças ou quantos alunos precisarem usar o mesmo equipamento, porque cada criança, ela pode formar o seu avatar, e ali fica registrado o desempenho da criança, como é que ela progrediu nas atividades, fazendo os exercícios, a sequência de atividades, e não tem problema de outra criança usar o mesmo aplicativo, porque ele pode criar um novo avatar e ali vai ficar registrado também o desempenho dele. Então, dá para a gente trabalhar bem à vontade. E aí, o segundo objetivo eu coloquei é inserir a cultura digital na alfabetização dos alunos do primeiro ano B. Por que eu escolhi esse objetivo? Porque a minha escola, ela é uma escola onde nós não temos o telecentro, nós não temos os sets, né, que a CEMED tem em muitas escolas. Nós só temos mesmo a sala de aula e nós tínhamos os equipamentos que nós tínhamos recebido de outros projetos que existiram na escola. Então, assim, mesmo com essa dificuldade de não ter um espaço próprio para isso, nós conseguimos fazer um bom trabalho usando o equipamento. E aí, as questões norteadoras. A questão norteadora aí, eu tirei lá do nosso documento do currículo, né, ASEM, o currículo escolar municipal, e ele me chamou muita atenção. Diz aí, a questão norteadora diz assim, a apropriação da linguagem da escrita como forma de interação e atuação da vida social, ampliando as possibilidades de participar da cultura letrada, construir conhecimentos e se envolver
com autonomia e protagonismo, né? Então, assim, o próprio documento de educação que nós temos, ele já chama a atenção que nós precisamos fazer com que a criança participe, tenha outras possibilidades de aprendizagem. E aí, quando nós trouxemos o uso do aplicativo Grafogame para a sala de aula, eu pensei muito no que estava dizendo o nosso documento, porque para mim é importante a gente entender o que os nossos documentos dizem, de que forma nós precisamos trabalhar com a criança, porque o nosso ensino ele é um ensino sistematizado. E para fazer cumprir esse ensino sistematizado, algumas coisas nós precisamos observar. E essa parte toda aí eu vi acontecer com as minhas crianças na sala de aula. O protagonismo, a autonomia deles, quando eles conseguiam cumprir etapas que o outro colega ainda não tinha cumprido, eles se colocavam à disposição para ajudar, para mostrar como é que faz. Então, eles desenvolveram todo esse lado aí também. Muito legal. Aí, pode passar o próximo slide. Bom, a minha justificativa é essa. Eu entendo que a criança, ela é lúdica em todo o tempo, né? Então, pensando nesse ser lúdico que é a nossa criança, que brincando ela aprende, ela interage com o ambiente, ela constrói conhecimento. Pensando nesse sentido, foi que eu pensei que o aplicativo seria uma boa ferramenta para trabalhar com as crianças e, novamente, eu afirmo que ela deu muito certo. A nossa metodologia, nós definimos os objetos de conhecimento e as habilidades que seriam trabalhadas, fazendo uma ligação com as sequências de atividades que tem no Grafogame. E os alunos foram observados durante a realização dessa sequência de atividades. Lá nas sequências de atividades do Grafogame, ele explora a consciência, a formação, o desenvolvimento da consciência fonêmica da criança. Então, ele faz essa relação entre letra, o som, a associação de uma letra e outra, a formação das sílabas. Então, esse processo que normalmente eu vejo assim que a gente se preocupava mais lá nos anos finais de trabalhar fonema, grafema, ele passou a ser inserido no primeiro ano também. E hoje, as crianças, elas fazem essa reprodução do som. Eu peguei os recursos visuais na sala e eu passei a inserir também o próprio método que o Grafogame ele trabalhava, colocando o movimento, como é que a gente faz, como é que movimenta a boca, como é que reproduz o som, a repetição do som, e eles até hoje fazem isso. E eles ainda sempre pedem, professora, vamos usar o Grafogame? Então, para eles virou algo assim que faz parte do dia a dia deles, que deixar eles querem usar todos os dias, né? Então, fez muito, muito sucesso na turma. O próximo slide está aí a minha escola. A minha escola é uma escola muito simples, gente. É um prédio com muita dificuldade, alugado, né? A realidade da nossa Secretaria de Educação. O nome da minha escola é Escola Municipal Biólogo Adolfo Duque, e nós fazemos parte da DBZ Centro-Sul. Ficamos localizados no bairro Cidade de Deus. Nós temos 5 turmas só de primeiro ano lá, mas, na verdade, são 16 salas de aula. Nós temos mais de 1.200 alunos. É uma realidade, assim, muito agitada a nossa escola. E, graças a Deus, assim, o desempenho das crianças melhorou bastante, que a gente vai ver aqui Eu estou muito nervosa, eu nunca apresentei assim com muita gente. Aí, pode passar. As experiências vivenciadas. Nós tivemos alguns momentos de experiência. A primeira delas foi com os alunos, né? A mais direta delas foi com os alunos, usando o aplicativo. Nós também tivemos o contato com a família, falamos para eles o que ia acontecer, pedimos para que eles pudessem também enviar um fone de ouvido para as crianças para participar da aula. Eles participaram muito bem, foi muito bem aceita a atividade com as crianças, e nós tivemos o acompanhamento semanal das formadoras da DDPM, a professora Etiane, junto com a professora Adriana, que nos visitavam uma vez por semana para acompanhar o desenvolvimento do trabalho. O próximo slide é o nosso passo a passo. Nós pensamos em 15 dias de aula, né? Cada aluno, nós disponibilizamos um tablet para ele usar, esse equipamento era próprio da escola. Nós fazemos interações diárias
realizando as atividades, a sequência de atividades de 15 a 20 minutos determinados para eles fazerem as atividades. E nós determinamos que nesse período nós conseguiríamos realizar a sequência de atividades de 1 a 17 do jogo, do grafogame, que vai trabalhar letra, o fonema da letra, o som da letra, e aí, a partir daí, as primeiras sílabas que eles começaram a ver o som, a relação fonema e grafema. Os nossos resultados. Os momentos formativos, eles ajudaram muito a alcançar, a pensar como é que isso se desenvolveria, mas o que mais me deixou feliz foi ver os meus alunos avançarem nos níveis de leitura. Eles saíram da fase pré-alfabética e foram para a alfabética parcial. Hoje eu tenho alunos que eles escrevem textos já bem grandes, então isso para mim é satisfatório. Eles escreverem ortograficamente correto, quando eles perguntam onde é que é a pausa, onde é que é a pontuação. Então isso para mim foi o melhor de tudo isso. E o próximo slide é a minha consideração final. Eu vejo a cultura digital, como eu disse no início, as nossas crianças elas já nasceram numa era digital. Então, essa cultura digital inserida dentro das escolas, ela, sim, está sem áudio, eu vim escrever aí. Vocês estão me ouvindo, não? O áudio está funcionando bem, professora Rosiane. Talvez seja um problema no som da professora Luana. Ok. Então, assim, eu vejo a cultura digital como algo que, para a nossa geração, ela é necessária. As nossas crianças, muitas vezes, elas sabem manusear um smartphone melhor que a gente, fazer algumas coisas no smartphone melhor que a gente, por mais que ela não entenda como é que é aquele processo ali, mas ela faz aquilo com um domínio tão natural que a cultura digital, se ela for trazida para dentro da sala de aula, para trabalhar o processo de alfabetização com as crianças, ela só tem a nos ajudar. E aí as crianças ficam super motivadas, elas ficam muito eufóricas, elas querem fazer todos os dias, diferente da atividade escrita normal, diária. Então, é algo que elas querem fazer, elas pedem para fazer, e isso faz diferencial. Então, eu agradeço, aqui eu acho que eu passei do tempo, muito obrigada, qualquer coisa, se eu puder esclarecer, estou por aqui. Muito obrigada, professora Rosiane. Nós temos, sim, uma pergunta, mas vamos deixar para o final das nossas apresentações. Bom, muito bom ouvir um relato desse, né? Eu sei que, hoje em dia, realmente, as nossas crianças, elas têm muito conhecimento, né, das mídias digitais, do celular, do tablet, e usar isso a favor da educação é uma forma também de estar alinhado, né, com a evolução. Então, muito legal. Depois a gente vai querer saber um pouquinho mais aí sobre esse seu trabalho, né? Temos uma pergunta aí no chat, eu também tenho uma pergunta para fazer depois. Mas agora nós vamos dar continuidade, né? A professora Edmilza passou o bastão aí para mim, a partir de agora, né? Vamos dar continuidade, então, com o nosso quarto trabalho, nossa quarta apresentação, também um resumo expandido da professora Luana Monteiro da Costa e Margarete Cristiane Santos, que tem como tema alfabetização ecológica na formação de professores da rede pública, tá? Então, professora Luana. Boa tarde aos colegas. Posso começar? Pode começar. A senhora tem 10 minutos. Pode ligar sua câmera, tá? Para que a gente possa lhe ver aí. Professora Luana, só peço que a senhora fale um pouquinho mais alto, tá bom? Certo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pode continuar. Estamos lhe ouvindo. Então tá. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, em particular, aos colegas da escola, os colegas da DDZ Oeste, a minha parceira de trabalho, professora Margarete. Boa tarde a todos. Bem, eu sou a professora Luana, sou mestre em ensino de Ciências e Matemática pela UFAM, e um destaque que eu vou fazer, que esses dois trabalhos que eu vou apresentar ainda essa tarde, eles são frutos da minha pesquisa já realizada em período de formação, né, um desdobramento daquele trabalho anterior, feito durante a formação no mestrado, né.
E hoje eu estou na Escola Municipal Professora Terezinha Costa Coelho, e nós vamos apresentar esses 2 trabalhos, né? Primeiramente, trabalho de formação como professores, alfabetização ecológica na formação de professores da rede pública. Então, pode passar? Vamos apresentar o objetivo que norteia o nosso trabalho, que é analisar a prática educativa do educador de ciências de 6º ao 9º ano, do ensino fundamental, à luz da alfabetização ecológica. E os objetivos específicos que nos apoiaram durante esse trabalho foi de refletir sobre a prática educativa desses educadores de 6º ao 9º ano, que ministram ciências no ensino fundamental à luz da alfabetização ecológica. E, por fim, não menos importante, que é de contribuir com a formação continuada desses mesmos educadores na escola pública. Pode passar. E a questão norteadora que orientou todo o nosso trabalho foi: de que forma a alfabetização ecológica pode estar vindo a contribuir para a prática educativa desses professores de ciências na escola pública? Pode passar. Antes de nós adentrarmos de como aconteceu esse trabalho, é preciso que a gente faça uma breve justificativa do porquê que é importante trabalhar essa temática nas escolas públicas, nas escolas de forma geral. Primeiramente, é preciso que a gente reconheça 3 aspectos muito importantes que estão postos na sociedade, né? Tem um aspecto ambiental. Ou seja, nós nem precisamos sair de casa para observarmos, né, os desmandos, né, o desuso que o próprio homem tem com a natureza. É um lixo, infelizmente, que é descartado de forma inapropriada, isso em aspectos econômicos, né, a alta dos preços dos bens de consumo de origem natural, e em aspectos sociais, como, por exemplo, a disponibilização de alguns serviços de saúde, né, como temos exemplos nesse período, até mesmo antes desse período da pandemia, onde os serviços de saúde já não mais atendiam da melhor forma possível a sociedade. Então, esses 3 aspectos, eles colocam em xeque o papel da educação nesse sentido, né? A educação, ela é chamada a dar uma resposta nesse sentido, a ajudar o sujeito, as pessoas e o cidadão a bem viver e a saber viver dentro de uma sociedade sobre essas questões. E nesse sentido, pode só dar um clique aí, por favor? E nesse sentido, a alfabetização ecológica, ela se mostra como um dos caminhos dentro da educação, não apenas o único, mas um dos caminhos que pode estar vindo ajudar esse sujeito a bem viver, né, de forma cidadã dentro dessa sociedade, né? Porque ajuda na formação de um sujeito comprometido com o meio, contribui também quanto à relação da percepção homem-natureza, gera processos diferenciados de aprendizagem, assim como também promove a reflexão quanto aos impactos da ação humana no meio ambiente, não somente no meio ambiente, mas dentro da própria sociedade humana, e também possibilita elementos para esse sujeito fazer uma leitura diferenciada dos fenômenos que acontecem na sociedade por um olhar diferenciado. Pode passar fazer um clique? Pode passar o slide, por favor. E nesse sentido, nós trazemos aqui a metodologia. Mais um clique, por favor. Nós escolhemos o caminho da pesquisa qualitativa por uma ótica participante, onde o pesquisador ele se insere no contexto para aplicar seu trabalho. E dentre todas as técnicas, nós escolhemos a oficina didática por uma abordagem diferenciada, que é partindo dos 3 momentos pedagógicos, que foi sistematizado por Delisoikov e Angot Pernambuco, que são nada mais, nada menos que 3 momentos, como a problematização inicial, organização do conhecimento e a aplicação deste mesmo conhecimento na sua prática educativa. O local da pesquisa foram 2 escolas, 2 escolas públicas, uma municipal e outra estadual, e a amostra, pode dar um clique, foi formada por 5 educadores. Pode passar. Bem, só mais um clique. Isso. Bem, como já bem dito, né, esse trabalho ele teve um pontapé inicial em 2 escolas públicas
É uma escola estadual, onde participaram nesse momento 4 educadores, e uma escola municipal, onde participou apenas um educador. E essas 2 escolas foram escolhidas justamente porque elas são muito próximas, muito vizinhas, nesse sentido, para favorecer o nosso trabalho. Pode dar mais um clique? Pode passar o slide. E como aconteceu essa atividade? Primeiramente, houve uma palestra sobre alfabetização ecológica e a realidade atual do ensino de ciências. E isso deu suporte ao início do segundo momento, que foi justamente com a apresentação de uma questão problematizadora, né? Partindo desses elementos da alfabetização da alfabetização ecológica e da realidade atual do ensino de ciências, como seria realizada a construção de uma sequência didática que colocasse todos esses elementos em prática. Tirando todas as dúvidas dos educadores, foram convidados a fazer a última atividade, que é justamente a construção dessa sequência didática, pondo fim, né, ao terceiro momento. Pode passar? E os resultados? Bem, como resultado dessas atividades, de forma imediata, esses educadores, eles elaboraram 5 sequências didáticas, onde eles puderam estar trabalhando, poderiam, naquele momento, estar trabalhando dentro das suas escolas, né? Também, um segundo resultado bem interessante, que foi quanto à compreensão da alfabetização ecológica de forma mais profunda, visto que apenas uma educadora, naquele momento, conhecia a respeito da temática, conhecia com mais profundidade. E, por fim, não menos importante, a construção do conhecimento, né? Não mais esperando que a própria secretaria disponibilizasse, né, de certa forma, essa formação continuada, né? Não estou dizendo que nesse momento não seja importante, obviamente que tem seu valor, tem seu peso, né? Mas é uma possibilidade da escola também estar disponibilizando a esses educadores, né, e entre os próprios educadores, uma oportunidade única de formação, onde os mesmos possam estar participando de forma mais, vamos dizer assim, participativa, consistente, né, colocando a sua própria realidade de forma particular. Pode dar mais um clique? Pode passar? E as considerações, né? As considerações que nós fizemos nesse momento foi que é justo e é necessário que se dê uma continuidade a esse processo formativo, visto que os professores, naquele momento, gostaram da atividade e pediram que tivesse atividades dessa forma, na modalidade que foi apresentada, e partindo também dessa palestra, que fossem disponibilizadas outras teorias e outras estratégias de trabalho que pudessem estar enriquecendo a sua prática educativa. Pode passar? E aí nós apresentamos as referências que embasaram o nosso trabalho, e desde já eu agradeço a atenção de todos. Professora, tem mais 2 minutos, se a senhora quiser complementar a sua fala. Não, eu agradeço. Muito bem, então, muito obrigada, professora, por esse trabalho riquíssimo. Muito legal ver que foi feito trabalho com professores que podem estar aí também multiplicando, né, esse conhecimento, pode estar também aplicando nas suas salas. Isso é realmente muito motivador para todos nós, principalmente que trabalhamos com formação continuada, né? Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, que ao final estaremos fazendo uma grande roda, né, de debate. Vamos agora passar para o nosso penúltimo trabalho de número 5, das professoras Adriana Ramos de Araújo, Etiane Ullmann de Lima e Vânia Ariadnes Cunha, que tem como tema Grafogame como tecnologia assistiva digital, desafios no processo de formação docente. Nós, ainda há pouco, né, podemos apreciar esse mesmo tema grafogame sendo usado com alunos, e agora vamos para uma nova perspectiva, né, para trabalhar aí no processo de formação docente. Então, professora Adriana, Etiane e Vânia estão com a palavra. Muito obrigada, professora Débora. Eu desejo uma boa tarde a todos e todas aqui presentes. Sou professora Adriana, como apresentada por você, e nesse momento eu vou estar apresentando o relato de experiência intitulado Grafogame como tecnologia assistiva,
desafios no processo de formação docente. Esse trabalho foi desenvolvido na equipe Cultura Digital na Alfabetização, aqui da Gerência de Tecnologia Educacional, e juntamente comigo, as minhas colegas coautoras estão presentes aqui, professora Etiane Uma de Lima e professora Vânia Ariadnes. Podemos prosseguir? Esse trabalho foi desenvolvido com uma professora de classe especial e seus 13 alunos matriculados nessa classe. Essa escola faz parte da DDZ Sul e, nesse momento, nós preferimos resguardar a identidade desses sujeitos envolvidos. Podemos prosseguir? Bom, o principal objetivo foi desenvolver competências digitais da professora regente da classe especial com relação ao uso da tecnologia assistiva digital, no caso o grafogame, compreendendo a mecânica do jogo e o seu uso pedagógico. Para uma melhor compreensão, pessoal, o grafogame ele é um jogo digital com o intuito de trabalhar as habilidades fonológicas de alunos em processo de alfabetização. E, paralelo ao conhecimento, no manuseio do jogo, era primordial que fosse utilizado de maneira pedagógica. Então, isso foi bastante frisado, foi priorizado no processo de formação da docente, porque ele não substitui nenhum professor, né? Ele é apenas um recurso que o professor pode usar no processo de ensino e aprendizagem. Então, também nós trazemos como questão norteadora para o desenvolvimento do trabalho a reflexão sobre como atuar no auxílio à professora que ainda possuía dificuldades com o uso dos recursos tecnológicos em suas aulas, né, visto que o processo de ensino pode ser dinamizado mediante a iniciativa docente de novas aprendizagens. Podemos prosseguir? E como justificativa, nós nos deparamos, assim, com uma sociedade cada vez mais digital, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação, elas estão sendo cada vez mais utilizadas no contexto educacional e estão intimamente integradas ao processo de ensino e aprendizagem. E aí, o que fazer diante de uma docente que já possuía certas competências digitais, mas que ainda não havia se debruçado para aprofundar o uso pedagógico das tecnologias educacionais na sua prática diária com os alunos, né? Especialmente da classe especial aqui. Então, através dessa percepção, o direcionamento para o desenvolvimento dessas competências da professora foi dado e as atividades se desenvolveram nesse sentido, né? Além disso, outro desafio se configurou nessa caminhada, pois a equipe formativa precisou trazer a perspectiva de tecnologia assistiva digital para o grafogame, tendo em vista que, a princípio, ele não possui uma indicação mais específica para alunos público-alvo da educação especial. Então, trazer essa perspectiva inclusiva do jogo se tornava ali determinante na elaboração da proposta formativa. E, sendo assim, essa imagem retrata essas necessidades percebidas. A professora da classe especial como nosso principal alvo, pertencente a uma sociedade cada vez mais digital, com a necessidade de desenvolvimento de competências digitais para aprimoramento de suas práticas pedagógicas e a perspectiva do grafogame como uma tecnologia assistiva digital. Podemos prosseguir? E como se deu esse processo, né, esse processo formativo? Bom, nós fundamentamos o aplicativo Grafogame na perspectiva das tecnologias assistivas digitais, trazendo aqui principalmente a definição da Barbosa, que diz que a TAD, para se referir às TAD, ela fala que são qualquer componente de tecnologia digital utilizado como recurso mediador na aprendizagem das pessoas com deficiência. E aí, partindo dessa definição, nós conseguimos associar o grafogame sem colocar os limites em seu alcance, ou seja, a gente foi além, né? E aí, posteriormente, mediante o aceite da professora, na formação em serviço foi possível realizar a orientação, né, da professora sobre o uso do aplicativo e o uso pedagógico, contemplando os conhecimentos sobre os objetivos pedagógicos, as relações com o currículo escolar, metodologias para o ensino da leitura e da escrita voltadas para crianças com deficiência, e também sobre a mecânica do jogo, né, que era necessário com relação à criação, personalização, aquisição de recompensas dos avatares, que são a nomenclatura que a gente usa no ambiente do grafogame, além também de orientações de como acessar e como realizar o download do jogo. Posteriormente, com os alunos foram realizadas orientações sobre como manusear o jogo, desenvolvendo-se a ação por um tempo aproximado, que é recomendado pelo Manual
de 15 minutos, sendo realizado um acompanhamento bem próximo pela equipe formativa, né? Nós estávamos lá nesse processo, bem próximos mesmo dos alunos, devido às possibilidades proporcionadas pelo quantitativo de alunos que a sala tinha, que era de 13, né? E nós fomos além também. Os pais também foram envolvidos nessa ação formativa. Foi proposta uma reunião com os pais e responsáveis desses alunos, onde nós realizamos um momento que disponibilizamos o material de orientações sobre como o jogo deveria ser utilizado no ambiente familiar, esclarecendo aos pais sobre a importância do seu apoio e de todo esse processo de aprendizagem. E, além disso, o assessoramento remoto também se configurou como uma ação de acompanhamento da prática docente, com o uso pedagógico do jogo, sendo sugeridas, além do jogo, né, atividades diversificadas para a professora trabalhar em paralelo. Então, o uso de material concreto, jogos lúdicos, que ela foi trabalhando na medida que era acompanhada pela equipe formativa também. Podemos prosseguir? Com relação às experiências vivenciadas, nós tivemos a percepção de que muitos alunos da classe especial têm facilidade com o uso das tecnologias digitais, sendo que, com uma explicação inicial, eles conseguiam compreender como dar continuidade ao uso do jogo, então isso foi muito percebido por nós. Algumas habilidades cognitivas também puderam ser observadas, como a atenção sustentada, por exemplo, né, onde os alunos conseguiam manter o foco no uso do jogo pelo tempo recomendado de 15 minutos. O uso do game também se configurou como uma estratégia motivadora para a presença dos alunos na aula, sendo que a professora assim nos relatou a empolgação das crianças quando era anunciada a aula onde elas iam usar os tablets, né, e o jogo. A socialização, a comunicação, a gestão das emoções também foram trabalhadas, né, no processo de contato das crianças, na busca de tirar dúvidas, até nos momentos onde elas se sentiam frustradas porque não passavam de sequência, e aí a gente tinha que dar todo um suporte à professora, principalmente nisso. E aí também a gente destaca a autonomia gradual da professora quanto às suas competências digitais, né, que foi uma conquista bem bacana que a gente conseguiu. Podemos prosseguir? E aí os resultados, né? Como resultados, nós destacamos que houve um novo processo de práticas pedagógicas por essa professora na classe especial, tendo em vista que a docente passou a ter outra percepção, né, sobre pontos positivos em usar as tecnologias digitais no dia a dia com a sua turma e no seu processo de aprendizagem. A utilização da tecnologia assistiva digital Grafogame de maneira corriqueira, né, que foi um outro resultado, onde a professora passou a ter uma rotina semanal no uso do game, associada ao seu planejamento e sempre à intencionalidade pedagógica. Estimulação de habilidades fonológicas, visando o processo de leitura, que era uma habilidade que precisava ser desenvolvida pela docente, visando a importância do processo de alfabetização desses alunos. A percepção também de ampliação do potencial do jogo, da aprendizagem de seus alunos, através do uso auxiliar de materiais pedagógicos concretos, como citado, né, onde jogos de associação de palavras, leituras de texto, dentre outros, foram utilizados em paralelo ao uso do Grafogame. Podemos passar. Então, as nossas considerações, né? Nós trazemos aqui o processo de formação continuada de professores é condição sine qua non para um fazer pedagógico pautado no compromisso educacional, que situações desafiadoras trazem ganhos positivos, especialmente no que se refere à disposição da docente em inovar as práticas profissionais mediante o público-alvo da educação especial. O trabalho colaborativo, né, traz significado à prática pedagógica, o incentivo à inovação faz diferença no trabalho do professor e um princípio que todos nós carregamos, que é acreditar que todos podem aprender. Isso fez parte da nossa equipe, da professora, de toda a comunidade envolvida nesse processo de formação. Podemos passar? E aqui nós trazemos as nossas referências principais, compartilhando com vocês, agradecendo por esse momento de atenção e ficando à disposição. A senhora tem mais 30 segundos, professora. Quer fazer algum agradecimento? Eu só deixo um abraço a todos e agradeço mesmo por estarem aqui conosco nesse momento tão especial. Muito bem, que lindo trabalho. A gente fica muito feliz de
de ver não apenas as práticas ali das salas de aula, mas também desse processo formativo. Afinal, a nossa socialização, ela traz essa questão da formação como algo fundamental para um bom desempenho, né, dentro das nossas escolas. Então, ouvir e ver um relato como esse, com certeza mostra como a nossa socialização ela tem crescido, né, e ela tem trazido cada vez mais para a discussão essa importância, né, da formação continuada. Então, vamos passar agora para a nossa última apresentação, né, só lembrando a todos que preencham o link de frequência, tá, porque é através desse link de frequência que vocês vão poder avaliar o nosso evento, você vai ter a sua frequência registrada, e também a certificação ela vai ser mediante o preenchimento desse formulário, e nós vamos, ao final, né, da nossa discussão aqui, nós vamos ter também um sorteio, que também vai ser feito a partir desse formulário de frequência, tá bom? Então, a gente pede que, logo mais, quando esse formulário for disponibilizado, que todos façam o preenchimento. Olá, vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo vocês. Professora Luana, você está com a palavra. Bem, olha, estou tendo alguns probleminhas técnicos, tá, gente? Eu, de vez em quando, dá um corte de som, então, se vocês não estiverem me ouvindo, tá, vocês me avisem, tá bom? Então, boa tarde novamente. Só relembrando que esse trabalho, ele também é uma continuidade, né? Como eu já havia dito a todos, só relembrando. E vamos lá, pode passar o slide. Esse trabalho, só destacando que já é um trabalho mais voltado à questão da aprendizagem, né? O primeiro, ele estava relacionado à questão do ensino, ou seja, justamente com os professores. Então, vamos lá. O objetivo geral desse trabalho foi de desenvolver os primeiros passos rumo ao processo de alfabetização ecológica junto aos estudantes do primeiro ano do ensino fundamental, através da utilização do peixe-boi da Amazônia. E os específicos que nos ajudaram a chegar ao final desse trabalho foi de estimular o desenvolvimento da alfabetização ecológica nos estudantes do primeiro ano do ensino fundamental, através do peixe-boi da Amazônia, os utriquecos e nungues, sensibilizar os estudantes quanto à importância de cada um na proteção das espécies, como o peixe-boi da Amazônia. Pode passar. E a questão norteadora que nos deu a direção também nesse trabalho foi de que forma podemos desenvolver os primeiros passos rumo ao processo de alfabetização ecológica junto aos estudantes do primeiro ano do ensino fundamental, através da utilização do peixe-boi da Amazônia. Pode passar. Bem, não vou me aprofundar tanto nesse slide, né, em específico, até porque eu já falei com bastante profundidade no outro, né, na outra apresentação. Mas o que eu gostaria de falar é que, como educadores, nós temos que considerar sempre os aspectos sociais, né, os aspectos da nossa sociedade, tal qual como ela está, e a necessidade, como educadores, ajudarmos nesse processo de formação do sujeito para que ele possa ter a sua resposta dentro de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Mais um clique, por gentileza. Passar um pouquinho, slide. E aí, a alfabetização ecológica é um entre tantos caminhos que nós, como educadores, podemos estar vindo a lançar mão dentro das nossas salas de aula. Pode passar, por favor? Bem, a nossa metodologia, ela é qualitativa, participante, e ela teve como as técnicas mais adequadas para desenvolver esse trabalho, foi a de contação de história, música e roda de conversa. Ela foi realizada inteiramente na Escola Municipal Professora Terezinha Costa Coelho, e ela teve como amostra 15 crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Pode passar? E essa aqui é o detalhe da nossa escola, né? Uma imagem dela, é um prédio alugado,
e que, infelizmente, esse é o último ano dela. Mas, enfim, nós realizamos essa atividade especificamente com as crianças do primeiro ano A, da Zona Oeste de Manaus, e nessa escola localizada no bairro São Pedro, Parque São Pedro. Pode passar? Bem, aqui nós podemos ver que a nossa atividade ela teve 3 momentos principais, né? E a partir desses 3 momentos ela teve outros desdobramentos, outras atividades secundárias, mas principalmente esses 3. Destacando que nessa atividade aí contamos com a participação dos tablets do Profuturo, dos projetos que a CEMED já disponibiliza à nossa escola. Então, nesse primeiro momento, nós realizamos a contação de história com as nossas crianças, onde foi utilizada a obra Chica, Sou Peixe-Boi da Praça do Derby, que é uma obra nordestina, que a educadora se ateve e fez a devida transposição didática para que se adequasse, se ajustasse à nossa realidade amazônica, né? Até porque no Brasil existem apenas 2 espécies, uma espécie de peixe-boi marinho e a outra de peixe-boi amazônico, né? Então, nós fizemos essa transposição didática para que as nossas crianças se atessem mais à nossa realidade amazônica, né? Fazendo uma leitura de imagens daquela obra. Em seguida, nós utilizamos a cantiga Oi Peixe-Boi, uma cantiga infantil para as crianças, onde nós objetivávamos, naquele momento, a fazer com que as crianças percebessem o comportamento do animal, a importância ecológica desse animal no contexto amazônico e também algumas características morfológicas que a espécie tem. Por fim, depois dessas 2 atividades, nós realizamos a roda de conversa com as crianças, onde qual era o objetivo? Perceber na fala das crianças se as crianças expressavam, de alguma forma, algum indicador de alfabetização ecológica, né? Se elas apresentavam indícios de que o processo estava se iniciando. Então, na fala das crianças, nós tomamos o cuidado de organizar as perguntas de forma com que elas pudessem manifestar de forma espontânea esses indicadores de alfabetização ecológica em processo. Pode passar? E nós tivemos como resultado dessa atividade, né, nós tivemos, assim, que ficou muito claro, através da linguagem infantil das crianças, a expressão desses indicadores de alfabetização ecológica em processo, né? Ou seja, elas manifestaram um sentido, assim, uma percepção de defesa diante daquela espécie, né, de cuidado, de proteção, né? Elas se sentiram comprometidas e, principalmente, observaram que o papel do ser humano, o papel delas, é essencialmente importante na proteção dessas espécies que estão em vias de extinção e de outras também, justamente para o equilíbrio da vida, né, da grande teia da vida que existe, não somente na natureza, mas também na sociedade em si. O que nós constatamos também? Que as atividades lúdicas, como a contação de história, música, roda de conversa, eles, vamos dizer assim, que eles facilitaram mais ainda que esses processos tivessem um andamento juntamente com essas crianças, né? Obviamente que nós precisaríamos de mais uma continuidade, uma outra atividade, para a gente observar se outras atividades, que não a lúdica, né, teriam alcançado o mesmo resultado. Porém, nessa atividade, nós alcançamos resultados significativos. Podemos passar mais um slide? Pode passar, por favor? Isso, considerações, né? Quais foram as considerações que nós fizemos? Que é muito importante o professor que se ater a esse trabalho, se ele quiser realizar na sua escola a mesma atividade, ele tem que ter um cuidado, principalmente na roda de conversa em particular, se ele quiser perceber se esses processos de alfabetização ecológica estão em andamento, ele tem que ter cuidado com essa organização dessas perguntas, né? E desenvolver também estratégias que possam estar favorecendo esse desenvolvimento.
não é apenas uma ou outra de forma desconectada, mas uma série de técnicas que vão ajudar na formação desses processos de alfabetização ecológica de forma específica. Podemos continuar? Bem, aqui eu apresento algumas referências que embasaram essa sequência didática, e desde já eu agradeço, assim, a minha gestora da escola, a equipe, né, que me ajudou a desenvolver esse trabalho junto ao CTE da escola, porque eu sou coordenadora do CTE da escola, Terezinha Costa Coelho, e em particular também eu agradeço a colaboração e grande apoio da minha assessora da DDZ Oeste, a professora Ivana, que está aqui presente, juntamente com a minha colega, parceira de trabalho, professora Margarete, que sempre vem me orientando, né? E em parceria a gente vem construindo bons trabalhos, né, Margarete? Então, muito obrigada, e estamos abertos às considerações, às perguntas, né? Muito bem, muito obrigada, professora Luana. É muito bom ver um trabalho que tem continuidade, né? A gente fica realmente bem feliz de ver um trabalho que não se finda, né? Que ele vai dando origem a outras ações, e isso é muito importante para que os alunos, para que os nossos estudantes, eles tenham aí realmente uma aprendizagem, né? Que vai gerar mudança na postura deles e que com certeza vai gerar impactos na vida não somente deles, mas das famílias também, porque a gente sabe que as crianças, elas levam para casa, né? Elas levam para casa aquilo que elas aprenderam na escola e muitas vezes acabam influenciando também as suas famílias dentro daquilo. Nós vamos agora passar para a nossa rodada de perguntas, tá bom? Nós temos aí uma pergunta do professor Terêncio, né? Se mais alguém tiver alguma pergunta de alguma das apresentações que foram feitas aqui, vocês podem, por favor, colocar no chat, ou então levantar a mão, tá bom? Que a gente pode abrir aí para fala, tá? Então, eu vou pegar aqui a pergunta que o professor Terêncio fez. Ele fez a pergunta para a professora Rosiane, da apresentação 3, sobre o Grafogame, né? O software, né? Grafogame. E ele perguntou o seguinte: se esse software é um investimento do MEC na atual política de alfabetização do país, e gostaria de saber se em casa, com esse software, é possível alfabetizar uma criança em 6 meses, dispensando o trabalho do orientador. Então, professora Rosiane, se a senhora puder nos responder aí a pergunta do professor Terêncio. Sobre se é um aplicativo usado pelo MEC, né? A informação que eu tenho, que eu pesquisei, é que o aplicativo Grafogame, ele é um aplicativo que está sendo disponibilizado e orientado aos professores a usarem a partir do programa Tempo de Aprender, né? Então, o MEC realmente ele incentiva que os professores que participam do programa Tempo de Aprender, eles usem o aplicativo como ferramenta para alfabetizar as crianças. Ele é um aplicativo gratuito, ele foi disponibilizado pelo MEC. O aplicativo dá para ser usado em casa, em qualquer lugar você instalou, você consegue usar o aplicativo. Agora, sobre ter um orientador, a orientação do professor, o aplicativo, ele não substitui o papel do professor, de orientar o aluno, de conduzir o processo de alfabetização, de observar o desenvolvimento do aluno, ele não substitui. Então, não é um aplicativo que veio substituir o papel do professor e que minha criança pode ficar em casa e ela aprender a ler sem a participação do professor. Ele pode desenvolver as atividades em casa, tudo bem. Mas o caráter pedagógico, acho que não está aparecendo no rosto, o caráter pedagógico, ele cumpre uma construção sistemática do ensino. Então, assim, a criança, para ela ser alfabetizada, tem todo um processo. Ela passa a conhecer mas ela passa a conhecer as letras. A partir daí, ela vai passar a escrever sozinha. Então, é um processo que não dá para a criança fazer sozinha. Então, esse caráter educativo, esse caráter formativo, ele acontece dentro da escola,
com o uso do aplicativo orientado pelo professor. É assim que eu compreendo. Muito bem. A professora Adriana também falou sobre o Grafogame. A senhora quer complementar alguma coisa sobre essa pergunta? Oi, Débora. Eu gostaria de ressaltar a fala da professora Rosiane, que o processo é esse mesmo, né? A gente não, nós da Gerência de Tecnologia, especialmente da equipe Cultura Digital, que somos as formadoras aqui e utilizamos o Grafogame, nós sabemos, né, temos essa consciência e passamos isso aos nossos professores, que são nosso público, de que o Grafogame ele é apenas um recurso, né? E nenhum recurso por si só ele vai fazer um trabalho tão complexo, né, que precisa de tanto estudo, dedicação e aprofundamento de conhecimento relacionado ao processo de alfabetização. Então, é isso mesmo que a professora Rosiane explanou para nós, e estou aqui à disposição para mais perguntas. Muito bem, obrigada, professora Adriana, professora Rosiane. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para uma das nossas apresentadoras hoje, né, dos trabalhos, para um dos trabalhos. Se tiver alguém, levante sua mãozinha aí. Não? Todo mundo bem informado, né? Lembrando que todos esses trabalhos estarão disponíveis nos anais do evento, então, se você tiver interesse depois em ler o trabalho, né, em conhecer melhor, você tem essa possibilidade, tá bom? Eu quero convidar todos vocês agora para nós fazermos a avaliação, tá? Então, você vai clicar aí no link que o Tiago está disponibilizando aí no chat. Eu vou dar 3 minutinhos, é um formulário bem curto. Vamos dar 3 minutinhos para vocês responderem o link, e aí nós vamos começar a fazer o nosso sorteio, tá bom? De encerramento da nossa atividade de hoje. Então, conta para mim aí no relógio aí, Tiago, por favor. 3 minutos para nós fazermos a nossa avaliação. Quero pedir da Margarete que ela vá atualizando aí quantas pessoas já fizeram, tá? A avaliação. Nós somos 29, deixa eu ver quantos nós somos no total aqui na sala. Nós temos agora 37 pessoas online, mas apenas 11 respostas. Lembrando Olha que aí, só vão participar do sorteio as pessoas que preencherem o link de avaliação e frequência. Isso, e também que vão ter direito à certificação, né, a presença dentro do evento, tá bom? Então, vamos lá, vocês podem ir lá preencher rapidamente, enquanto a gente vai verificando aí quantos vão faltando, tá? Só reiterando o que a professora Débora colocou, né? Esse link aí, ele tem 4 finalidades, que é a avaliação do evento, a frequência, a certificação, né, da participação e para o sorteio. Então, é preciso preencher o link da frequência e vocês vão receber no e-mail, né, a declaração de participação para apresentar nas escolas ou departamento que vocês atuam. Então, vocês só vão receber, né, a devolutiva da declaração para apresentar na escola, como respaldo, né, junto aos seus gestores, se vocês preencherem essa avaliação. Ok? Atualiza para a gente aí, Tiago, quanto já temos? Temos exatamente 16 respostas. Então, mais vamos lá. 1 minuto para encerrar o prazo que você deu aí para... Meu Deus, então eu vou dar mais 1 minuto. Vou dar mais 1 minuto. Tem um prêmio aqui, eu vou dar spoiler aqui, um dos prêmios é um maravilhoso dogão especial, né, que para quem está próximo já das 4 horas da tarde é um prêmio maravilhoso, né? Eu adoraria. Deixa eu ler aqui os prêmios. Primeiro prêmio é um vale-compra no valor de R$100 na livraria MTV. O segundo prêmio, aí eu quero, hein? Que o Tiago já está querendo também, que é um hot dog do Dogão, do Rei, para retirar no Bazar da Cris, né? Já aproveita para fazer... eu adoro Bazar da Cris.
que vai ser dia 9, 10 e 11 agora de dezembro. O terceiro prêmio, a semijoia da Cactus Semijoia. Quarto prêmio, livro. Quinto prêmio, livro. Sexto prêmio, livro. E o sétimo prêmio, que eu posso me inscrever, hein? É uma bolsa de 50% de pós-graduação na Faculdade La Salle. Então, nós temos 7 prêmios a serem distribuídos entre os participantes aqui da sala. Então, vamos lá, façam aí a sua frequência, tá? Nós vamos já partir para esse sorteio. Tiago, só me atualiza quem é que vai fazer o sorteio, quem é que está com o aplicativo aberto aí para o sorteio. Vamos lá, segundo o nosso roteiro, a nossa equipe de TI, ela vai jogar na tela aí a relação do pessoal que respondeu, tá? Para a gente poder fazer o sorteio. Então, é com a equipe de TI. A nossa querida Margarete Seixas. Margarete, você está com o aplicativo do sorteio aberto também, Margarete, além da lista? Sim, estou sim. Tá ok, então. Tudo encaminhado. Todos já? Podemos encerrar? Não, vamos esperar mais um pouquinho. Quantos temos 22 respostas atualmente. Então, vamos lá. Faltam só 15. É isso? Temos 22 respostas, exatamente. Tem que ver porque alguns desses participantes somos nós mesmos, né? Mas a gente também preenche, Tiago. Eu não preenchi, não. Não preenche. Eu estava sendo legal com as pessoas, dando chance delas ganharem meu dogão. Eu também não estou preenchendo, não. Mas é para todo mundo preencher, porque isso também vai gerar dados para a FAPEAM, tá? Então, eu quero dizer a todos que, caso eu ganhe este dogão, não se sintam desprestigiados, por favor. Então, quem está aí, que não tinha preenchido ainda, achando que não precisava, preencha, por favor, porque a gente precisa desses dados, tá bom? Do número de participantes em cada uma das salas temáticas. E bebam água. Meu copinho aqui. Estamos aqui, mais uma vez, e agora o professor Evaldo já abriu a câmera aí, pode dar o seu boa tarde. Professor Inês está aqui com a gente, olha que honra. Professor Inês, nós estamos aqui já nos momentos finais, aproveitar então que a senhora entrou, enquanto os nossos amigos estão preenchendo a frequência, nos dê uma palavrinha aí sobre como é que está sendo a socialização, a senhora deve estar vindo de outras salas também. O professor Evaldo está falando, acho que está dando linha cruzada. Deixa o professor Evaldo concluir, aí eu falo, tá bom? Tá ok, professora. Eu acho que ele está em outra sala, ele não está na nossa. A gente não está ouvindo ele. Tá bom, então. Então, gente, olha, estou escrevendo aqui no chat, uma mensagem de agradecimento a todos os professores, né? A todos, indistintamente, professores formadores, assessores, gestores, né? E todas as pessoas que estão trazendo um brilho maior a este evento. Sem vocês, certamente, o brilho não seria tão assim, né? Bonito. Mas eu agradeço a todos, viu? Estou colocando aqui no chat e, assim, um pouco emocionada, né? Porque é um trabalho de muitas mãos, são pessoas que têm uma história de vida diferente, concepção diferentes, mas são partes de um todo, né, que se completa aqui neste evento. Então, muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando todos vocês e que não esqueçam de que educação, práticas, formação, ela não se sustenta por si só, né, como nós vimos hoje na fala da nossa conferencista. Precisamos uns dos outros para que realmente essa realidade que tanto nós almejamos, ela se efetive
na sua plenitude, tá bom? Ó, para todos vocês, uma boa tarde. Estamos juntos, tá bom? Muito obrigada. Vou fazer a foto, não? Muito obrigada. Vamos fazer uma foto. Todo mundo liga, abre a câmera aí. Quem tem aquele aplicativo que consegue pegar todo mundo, eu não tenho aqui no meu. Temos alguém aí que tem? Alguém da comissão que está A Leida vai tirar essa O foto pra gente. aplicativo não, eu vou fazer aqui, tá? Tá bom, Leida, obrigada. Não tem aplicativo. Então, abram Vamos aí a fazer. câmera de vocês. Esse momento todo de pandemia. Eu, Francinei, Dê um Michelle, sorriso bem bonito. Vamos lá. vai apresentar não. Outra sala do Não coloque nada no chat. 1, 2, 3 e já. Prontinho. Maravilhoso. Muito bem. Já. Que legal, muito obrigado. Parabéns para todos, professora Inês, muito obrigado pelas palavras. A gente fica muito feliz com o reconhecimento, porque a gente sabe que realmente é um trabalho árduo, né, da coordenação, dos formadores, de todo mundo que está aí. São várias comissões, são muitas pessoas trabalhando mesmo para que essa socialização ela seja o sucesso que ela está sendo, né? Então, agora nós já temos quantos aí na frequência? Margarete, me atualiza, por favor, para a gente passar já para... preenchi, então já pode sortear. Beijo, professora Aqui, Inês. 25. 25? Já posso? Então, vamos lá. Os demais que não fizeram, né? Não sei se estão tendo alguma dificuldade, mas vamos passar para o sorteio, tá? Primeiro prêmio. Isso, vou compartilhar aqui, ó. Compartilhe aí com a gente, por favor. Nós temos 25, ó, só para vocês conferirem. Tem 26 aqui, menos um, né? Que aqui o número 1 é o... Aqui, ó. Tá, não ok. Conta, que não conta. Então, são 25 participantes. Termina aqui na Edmilza, tá? Professora Edmilza. Tá, ok. Meu nome tá aí, eu quero esse vale do MVT aí. Tá sim. Pode o de vocês. Tá, todo mundo aqui. Tá bom? Passar devagarzinho para vocês olharem o nome, conferirem. Só quero avisar para vocês, se por acaso, na hora que eu sortear, por exemplo, vamos supor que seja a professora Débora, ela seja a primeira sorteada, e no segundo, com o primeiro prêmio, no segundo prêmio, novamente, a professora Débora, a gente cancela, né, e faz novamente o sorteio, porque pode acontecer do sorteador aqui ter uma duplicidade de número, tá bom? Então, só ganha uma vez, tá? Então, não tem... professora Margarete, meu nome aí está 2 vezes, eu quero os 2 prêmios. Não, vamos ser justos, não pode. Dá oportunidade para os outros, né? Então, isso, só uma vez. Então, se alguém ganhar o primeiro prêmio que não foi eu e quiser me doar, eu aceito também, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Então, o primeiro prêmio aqui, que é um vale-compras de R$100 da livraria MVT, tá? Eu vou apertar aqui, vamos lá. Vocês estão visualizando, né? Já aqui o sorteio? Sim. Deixa eu olhar aqui, tá ok. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Não? Só um minutinho. Não tá dando, né? Deixa eu só um minutinho aqui. Eu vou interromper rapidinho, tá, Débora? Tá bom. Deixa eu verificar aqui, que tá dando um errinho aqui no... Eu não sei o que houve. Deixa eu atualizar. É tudo automático, né? Enquanto a Margarete organiza ali, só avisando, né, que os ganhadores, né, nós ganhadores, que eu vou ganhar também, quanto ao dia e o local para entrega dos prêmios, retirada dos brindes no período de 5 a 7 de dezembro, né, lá na DDPM. Então, as pessoas que foram sorteadas, fora o que vai ser lá entregue lá no Rei do Dogão, né?
O dogão é lá no Chique Bazar. Chique Bazar. Então, os prêmios teriam o dia 5 e 7, né? O do dia 5/12, de 8 às 11, lá na DDPM. No dia 5/12, de 8 às 11, lá na DDPM. E no dia 6 e 7, o período é de 8 às 11 e de 14 às 16, de 18 às 20, lá na DDPM também. Então, esse é o período e a data para vocês retirarem o brinde lá no DDPM. E lembrando que é preciso levar documento com foto, tá bom? Para poder você comprovar que você é você. Identidade, crachá, habilitação. Já, Margarete? Bem, deu um probleminha aqui. Vocês podem aguardar 2 minutinhos, que eu vou verificar aqui com a... Margarete, tu não consegue ir lá para o sorteador normal do... Pode ser sortear também. os números? Eu acho mais prático. Aí a gente só coloca o nome aqui, né? Isso, a gente só copia e cola o nome. Isso, até o Erlon já até entrou aqui. Deixa eu falar. Ele está vendo aqui, não está funcionando. Deixa eu até mandar aqui um chat para ele, que não está. Tá, mas eu vou fazer o sorteador por fora. Pode ser, né, Débora? É, melhor. A gente não perder tempo. Ok. Sorteador de números, né? Isso. Ok. Colocar números aleatórios no Google, você coloca lá um intervalo. Tá. Aí deixa eu colocar só quantos números tem, né? Que são 25. 26, né? Deixa eu verificar aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. É do 2 ao 26. Quando você deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. Aqui. Ó. Aqui temos 25, tá? 25, porque menos um aqui, que é o primeiro, que é o título. Então, são 25. 25, ó. Confere, 25? Todo mundo aí? Ok, então vamos lá. Então, posso sortear agora? Agora vai ser o primeiro prêmio, vale compra de R$100 da livraria MVT, tá? Vamos lá. Vamos ver. O número que foi sorteado é o número 9. Então, vamos lá. Quem é o número 9? Só que aí, no caso do número 9, então vamos fazer o seguinte, então vai ser até o número 26. 6, né? Isso. Eu vou alterar. Eu vou alterar o sorteio, mas eu já vou deixar esse número 9 aqui. O número 9, ele é a Vânia. Tá bom, Vânia? A Vânia está aí? Parabéns, Vânia! Ei, a MVT é maravilhosa. Não tem só material escolar, lá também tem itens de mesa posta, tem itens de decoração. Então, faça bom proveito aí do seu vale, viu, Vânia? Isso. Deixa eu colocar aqui. Então, é do 1 a 26. 2 a 26, né? Isso, 2 a 26, isso. Isso. Então, a Vânia foi a primeira. Agora, vamos lá. 9, novamente. Então, a Vânia já... Vânia tá sortuda, hein? É. Pena que não pode. Vânia, 2 vezes. Ó, sortear sem repetir os resultados. Agora, vamos lá. Número 3. Número 3. Vamos ver quem é o número 3. Número 3 é a Glenda. Glenda tá aí? Glenda. Parabéns, Glenda. Obrigada. Você ganhou um dogão. Vamos lá, novamente. Vamos lá, o próximo prêmio. 12. Número 12. Vamos ver o que é o prêmio do número 12. Sirlene. É uma semijoia da Cactus Semijoias. A Sirlene, tá? Sirlene, parabéns, Sirlene.
Número 12, a Sirlene ganhou. Está aí, a Sirlene? Desculpa, é Marlene. Aí, a Sirlene, tá aí. Não, peraí. É número 12? Desculpa. Erro. É Marleide. Poxa, Sirlene, bateu na trave. É a Marleide, O juiz tá? viu o VAR e viu que estava impedido. É Marleide, tá, gente? Estava querendo E a, mesmo, tava e a torcendo. Marleide ganhou. Olha aí, Marleide. Marleide, Parabéns. tá? Então, vamos lá. Próximo. Agora são livros. Isso. Livros. Próximos Vamos 3 lá. prêmios são livros, tá? Os 3 prêmios. 22. Número 22, vamos ver. Paulo Ferraz Alves. Paulo Ferraz, parabéns, Paulo. Lembrei de que a professora... Upi, obrigado. Deixa eu ver se já está funcionando aqui. Se ele já voltou. Aqui. Não, vamos voltar. Aqui agora novamente, né? Segue por aí mesmo. Se eu fazer por aqui. Posso sortear novamente? Pode. Livros novamente. Outro livro. Número 8. É o 8. número 8. É o número 8, é Elane Meire. Olha aí, Elane. Isso. Parabéns, Elane. Ela ganhou o 5º prêmio. Pronto. Olha, obrigada. 6º prêmio. 6º prêmio, vamos lá. Elane gosta muito de ler, então ela vai fazer bom proveito desse prêmio aí. 20. Número 20, vamos lá. 20. Cruze os dedos aí. Ellen Mara. Olha aí, Ellen. A Ellen tá aí ainda? Parabéns, Ellen, número 20. Obrigada. Agora o último, uma bolsa de 50% numa pós-graduação na Faculdade La Salle. La Salle. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Já! 26, é o último número. Foi o último a esquecer. Eu não falei que sou eu? Olha, a Edmilza, ela falou que ela queria uma pós-graduação. Não, mas eu posso doar, porque de manhã eu falei assim, eu queria ganhar essa bolsa, porque eu queria dar para minha irmã. Ó, entraram mais 2 aqui, ó. Depois, e agora? Como é que é? Depois, ó, agora entraram mais 2, 15,51 e 15,52. Mas aí a gente já tinha começado o sorteio. A gente já tinha começado o sorteio. Isso. Como a gente... Então, foi o Alcemar e o Pedro. Como nós já tínhamos iniciado, então a gente não pôde colocar o número de vocês, tá bom? Ficou até Edmilza mesmo. Então, a Edmilza é ganhadora. Deixa eu repetir aqui. Coloque lá o nome dela. Parabéns, professora Edmilza. Menina, como que a força do poder tem? Lá no auditório hoje, né? Aí disse, poxa, eu queria ganhar essa bolsa que eu ia doar para minha irmã, que ela entrou agora no quadro da prefeitura, né? Está vendo educação infantil. Aí eu até falei para ela, você tem 2 funções. Primeira coisa, comprar teu notebook com o teu 10º e fazer uma pós em educação infantil. Que legal. Deus ouviu. Então, só para relembrar, né, os ganhadores, nós temos no dia 5, do período de 8 às 11 na DDPM, para retirar o brinde, 5, de 8 a 11 lá na DDPM, e no dia 6 e 7, de 8h30 às 11, e de 14 às 16, e de 18h30 às 20, lá na DDPM, para buscar o brinde de vocês, tá bom? Então, queremos agradecer a todos, né? Débora, Tiago, a Cassiane, Margarete, todos que estiverem envolvidos, os nossos colegas que apresentaram o seu trabalho aqui. Isso é muito importante. Eu estava pensando, eu que já trabalho há um tempo, né, na formação continuada, para ver
o que vocês estão desenvolvendo na escola, o que isso também fomenta a nossa organização, de como pensarmos temáticas, de como aprofundar o que você já trabalha na sala de aula, o que nós podemos estar sistematizando melhor o fazer, porque é sempre nesse movimento que a formação, por isso que ela diz, é contínua, ela sempre está nesse movimento, e a socialização, ela nos dá base para isso, para repensar o nosso fazer também enquanto formadores. Sim. Agradecer a todos aqui que estiveram presentes conosco nessa tarde, né? Temos mais uma rodada hoje à noite, e que possamos, quem quiser continuar, temos amanhã também, né, à tarde e noite, o movimento pode acessar o link, né, da programação, da socialização, para estar acompanhando também a formação à noite ou amanhã durante o dia, tá bom? Agradeço a todos que estão aqui presentes e vamos, né? Quem sabe daqui vão ser convidados para o livro, né? Que nós pretendemos organizar. Sim. E contamos também já pré-convidá-los para esse ano de 2023. Quem trabalhou esse ano, né? Quiser aprofundar melhor o que vocês desenvolveram. Eu gostei muito da proposta do Grafogame, principalmente os processos de alfabetização, que a criança demora a assimilar o som das letras para depois pronunciá-la, ou conhece a letra, mas na hora de... Né, todo aquele processo de alfabetização, né, como eu gostei, todos os trabalhos que foram trabalhados, apresentados, foram muito relevantes, mas o que me chamou muita atenção, eu como formadora, foi esse processo do Grafogame, né? Legal. Então, a todos, né, uma boa tarde, um bom final de ano. A gente quer convidar também, né, Edmilza, para o nosso encerramento amanhã à noite, lá na DDPM. Todos estão convidados a comparecer, vai ser uma festa muito bonita, vamos ter ali um encerramento bem alegre, bem para cima, né, vai ter banda musical, então, quem quiser ir lá também está convidado, tá bom? Temos muitos aqui dos nossos colaboradores da DDPM, né? Então, vocês estão convidados, não deixem de ir, tá bom? Então, um grande abraço a todos, vamos encerrar por aqui, tá? Nos vemos aí nos próximos eventos. Amanhã temos oficinas também na DDPM, quem se inscreveu, não deixe de participar, tá bom? Então, um abraço, vamos finalizando por hoje. Obrigada a todo mundo que estava aí na mediação, obrigado a nossa querida Margarete, Tiago, obrigado, Cassiane, né, pela mediação no chat. Todo mundo trabalhando junto, a gente consegue ter um evento bem fluido e muito bom, tá bom? Então, tchau, tchau. Eu vou encerrar. Oi, Margarete. Vou encerrar aqui com o vídeo dos nossos parceiros. Sim, muito bem. Agradecer todos esses prêmios, né, que foram doados pelos nossos parceiros, tá bom? Vou finalizar aqui. Obrigada. Vamos assistir aí o vídeo. Boa tarde. Obrigado a todo mundo. Valeu, meninas. Deu tudo certo aqui no nosso trabalho. Vamos curtir aí. À medida que o pessoal vai saindo, vai assistindo ao vídeo. Tô meio triste porque eu não ganhei o dogão.
Quantos parceiros, né? Que legal, muito bom. Então, ficamos por aqui. Grande abraço a todos. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Obrigado, Débora, Margarete, que ainda está por aqui. Obrigada, estou aqui. Obrigada a vocês também. Até o próximo. Até o próximo, Tiago. A todos. Tiago, obrigada. Valeu, parente. Valeu, Débora. Tchau, gente. Leila, presente. Mais tarde. Até Mais tarde estarei na sala 4. Olha, o Manu tá aqui, é? Tá bom. Tchau, meninas. Obrigada. Eu estive o tempo todo aqui. Legal.